Um aluno fez uma pergunta. Deixa eu começar então. Olha, pessoal, boa noite para vocês. Hoje é dia 28 de janeiro, essa é uma aula de exercícios. Aqui nós temos um sistema linear e, como sugestão da turma, nós vamos resolvê-lo de duas formas diferentes. Vamos começar com o método da substituição e adição, que são técnicas que vocês já conheciam desde o segundo grau. Bom, nós vamos ter como objetivo chegar em um sistema que tem apenas duas variáveis e duas equações. Então, para isso, é necessário que você isole uma variável. Por exemplo, nessa primeira equação, você pode isolar o x1, por exemplo. Então, passa o x3 para o segundo membro. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos x3. Então, x1 é menos x3. Nós vamos utilizar esta expressão nas demais equações. Então, eu vou substituir, eu vou chamar isso aqui de equação 2, isso aqui de equação 3, isso aqui de equação 1. Nós vamos substituir 1 em 2 e 3. Então, substituindo, tenta organizar a sua solução, enumerando as suas equações e escrevendo o que você pretende fazer. Então, nós vamos substituir 1 em 2 e 3. E dessa forma, você vai ter o seguinte sistema, olha só. x1 é menos 3, menos x3. Menos x2 mais x3 é igual a 1. Na terceira equação, x1 é menos x3. Mais x2 mais x3 é igual a 1. Agora, note o seguinte, ó, nós vamos daqui, você vai ter menos x3 mais x3, zero. Então, vai ficar menos x2. Então, menos x2 é igual a 1. E menos x2 é igual a 1. E na terceira equação, x2 é igual a 1. Então, olha só. Na primeira equação, nós temos x2 é igual a menos 1. E na segunda equação, x2 é igual a 1. Nós vamos ter que analisar por que isso aconteceu. A primeira coisa que você pode pensar é o seguinte: será que a gente errou alguma conta? Então, a gente vai voltar e vai dar uma olhadinha no sistema. Então, olha só. Dê uma olhadinha, aqui a gente não errou nenhuma conta. Então, quando acontece um caso como esse, o x2 não pode ser menos 1 e 1 ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter que concluir que esse sistema é impossível, ele não tem solução. Porque daqui dessa expressão, a gente tá afirmando que 1 é igual a menos 1. 1 é igual a menos 1, e isso aqui é uma inconsistência. Inconsistência. Certo? Então, a gente conclui que o sistema não tem solução. Logo, o sistema não tem solução. Como que seria essa interpretação se a gente estivesse fazendo pela eliminação de Gauss? Então, lá também deve haver uma forma da gente concluir que o sistema não tem solução, né? Então, vamos ver agora a outra solução. Então, vamos resolver agora, resolvendo pela eliminação de Gauss. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai resolver pela eliminação de Gauss é escrever a matriz aumentada do sistema. Matriz aumentada é aquela que contém os coeficientes das variáveis como coluna. Então, olha só, a variável x1 tem coeficientes iguais a 1 em todas as três equações. Os coeficientes de x2, na primeira equação é 0, na segunda é menos 1 e na terceira é 1. E de x3, na primeira é 1, segunda é 1, terceira é 1, e os termos independentes, 0, 1, 1. Então, essa aqui é a matriz que a gente chama de matriz aumentada. Ela contém os coeficientes das variáveis e os termos independentes do sistema. Agora, nós vamos relembrar a eliminação de Gauss. São alguns passos que a gente vai fazer. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um texto que eu fiz para
tentar explicar para vocês a eliminação de Gauss, que eu coloquei já o vídeo lá e um exercício. Aqui eu coloquei ele em texto mesmo, sem a linguagem muito matemática, para ficar mais fácil a gente compreender. O primeiro passo da eliminação de Gauss é você identificar a coluna mais à esquerda que seja não nula. Então a gente começa sempre da esquerda para a direita, certo? Então você vai identificar a primeira coluna que é não nula. E a gente tem interesse em analisar o topo dessa coluna. O topo da coluna tem que ser diferente de zero. Se o topo for igual a zero, a gente tem que fazer permutação de linhas para deixar esse topo diferente de zero. Depois, nós vamos transformar esse topo em 1. Nós vamos deixar o pivô sempre igual a 1. Antes, lá no outro material, eu deixei esse pivô em aberto, podendo assumir valores diferentes de 1. Mas agora eu notei que vai ficar mais fácil a gente efetuar os cálculos quando o pivô é 1. Então vamos manter dessa forma, tá? Que é a forma até que o Howard Anton faz, que é um livro que está na nossa referência bibliográfica. Se por acaso o topo não for o número 1, basta você fazer a divisão do número da linha toda pelo número existente lá. E aí você vai conseguir achar o número 1. E por último, nós vamos zerar os termos que estão abaixo do pivô com operações específicas. Essas operações específicas são aquelas que você vai usar para que o termo abaixo do pivô seja igual a zero. E quando você terminar tudo isso com a primeira linha, ou com essa primeira coluna, você vai desconsiderar essa linha que já tem pivô e vai trabalhar com o restante da matriz, repetindo todo o passo a passo do algoritmo. Bom, então vamos ver se a gente lembra tudo que a gente falou. Olha só. Aqui, ó, nós temos a primeira coluna não nula da matriz, já é essa primeira coluna aqui, porque ela tem número diferente de zero. E por acaso o topo dela já é o número 1. Então a gente não precisa fazer nenhuma divisão na linha para transformar em 1, porque já é 1. Certo? Então qual é o próximo passo? Nós vamos zerar os números 1 da segunda linha e o número 1 da terceira linha. Vamos zerar um de cada vez para vocês compreenderem direitinho. Então vamos zerar esse primeiro 1 da segunda linha. Então você vai trabalhar na linha 2 e você vai trocar essa linha 2 por linha 2. Agora, como que eu faço para zerar 1 usando o 1 de cima? Basta fazer 1 menos 1. Então, vai ser linha 2 menos linha 1. Essa operação aqui, ela é definida pelo número que a gente quer zerar, mas ela vai ter que ser aplicada em todos os números da linha. Então, olha só, nós podemos até construir aqui uma tabela para fazer todos esses cálculos, mesmo eles sendo simples, só para que vocês peguem o jeito, tá? Eu vou fazer a tabela. Então, aqui, ó, linha 2 menos linha 1. Para vocês observarem que nós vamos substituir todos os números das linhas aqui, nesse L2 e L1. Então, a linha 2 tem os números 1, menos 1, 1 e 1. E agora você vai fazer esse cálculo, linha 2 menos linha 1. Onde tem linha 1, você vai substituir pelo respectivo número de acordo com o número da linha 2, ou seja, de acordo com as colunas que você está. Então, se você vai usar esse primeiro 1 aqui da linha 2, você vai pegar o número da linha 1 de cima. Então, 1 menos 1, 0. Ok, próximo número agora é o menos 1 da linha 2. Então, menos 1, menos o linha 1 tem o número 0. Então, menos 1, menos 1, menos 1, menos 0, então deu menos 1. Nosso próximo número é o número 1. Então, 1 menos, a linha 1 tem o número 1 também. 1 menos 1, 0. O próximo número é o número 1. 1 menos 0. Então, 1 menos 0, 1. Estes números aqui são os novos números da linha 2. Então, você vai fazer o seguinte, ó, eu vou reescrever a matriz. A gente não coloca igual, tá? Eu posso usar esse símbolo aqui, é um til, ele significa equivalente. Equivalente significa, é uma relação, mas aqui nesse contexto significa que os sistemas
correspondente às duas matrizes tem a mesma solução. Então, ó, você vai repetir os números que você não alterou e vai colocar aqui no lugar da linha 2 os números que você encontrou com a operação aplicada. Então, 0, menos 1, 0, 1 são os novos números. E pronto. Agora, note que ainda tem esse 1 da terceira linha para ser zerado. Então, novamente, você vai usar esse pivô, que é o número 1, e agora vai zerar esse 1 da linha 3. Então, a operação aqui, ó, vamos colocar aqui uma outra cor, vai ser linha 3, que vai ser alterada, vai ser linha 3 menos linha 1. Vamos fazer uma tabela para ele também, ó, linha 3, e aqui nós vamos colocar linha 3 menos... Se você não quiser fazer essa tabela, quando a conta é muito simples, não precisa, tá? Repetindo. Eu tô fazendo aqui até vocês pegarem o jeito direitinho. Então, vamos fazer agora a substituição, ó. Linha 3 menos linha 1, 0. Linha 3 menos linha 1, 1. Linha 3 menos linha 1, 0. Linha 3 menos linha 1, 1. Vamos reescrever a matriz. Então, essa matriz é equivalente a 1, 0, 1, 0, 0 menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pronto, ó. Aqui está a nova matriz, certo? Agora, nós concluímos essa primeira rodada do algoritmo, que consistia em colocar o pivô na linha 1, lembrando que pivô, por definição, é o primeiro número não nulo da linha. Então, esse 1 aqui é o primeiro número não nulo da linha 1, abaixo é 0. Pronto, conseguimos, abaixo é 0, tudo bem. Agora, você vai desconsiderar como se não existisse mais essa linha 1, e você vai trabalhar com o restante da matriz. Então, ó, da esquerda para a direita, encontre a primeira coluna não nula. Olha só onde ela acontece. Ela acontece aqui. E o primeiro número, o número do topo dela é menos 1. Agora, você tem duas opções. Você poderia permutar a linha 1 com a linha 3, porque aqui na linha 3 existe um positivo. Ou você transforma em 1 multiplicando por menos 1. Multiplicando a linha 2 por menos 1. Então, como é simples fazer isso? Vamos multiplicar por menos 1. Então, olha só. Linha 2 vai ser menos linha 2. Então, quando você faz essa operação, ó, linha 2 é menos linha 2. Vou guardar as operações aqui. Nós não vamos precisar, mas quando você fizer em seu caderno, tem uma folhinha aí de rascunho para você ir guardando, ou faça mesmo no canto aí do seu caderno, porque às vezes acontece de você precisar revisar alguma conta se algo der errado. Então, olha só, multiplicamos por menos 1 a linha 2, então ficaram os números com sinais opostos. Certo, e aqui, ó, tudo bem, então acabou, ó. Agora, o que nós temos? Nós temos aqui o pivô, e nós vamos agora zerar abaixo do pivô. Vou tentar diminuir um pouquinho isso aqui. Nós vamos zerar abaixo do pivô com uma operação elementar. Então, qual operação elementar pode ser usada para zerar abaixo do pivô? Podemos usar lá na linha 3 menos linha 2. Essa aqui eu não vou nem fazer tabelinha, ó. Então, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1. Então, ó, vamos acompanhar aqui comigo, ó. 0, menos 0, 0. 1, menos 1, 0. 0, menos 0, 0. E 1, menos 1. Vai ficar 2 positivo aqui, ó. Certo? Ó, e agora, nós colocamos o pivô e zerou abaixo. Então, terminou essa parte, mais uma rodada do algoritmo. E aí, lá no livro, fala o seguinte: quando você desconsiderar as duas linhas que já tem pivô, se sobrar apenas uma linha na matriz, o algoritmo terminou. Ou se sobrar só linhas nulas, o algoritmo terminou também. Então, quer dizer que nós concluímos o algoritmo. Agora, nós vamos interpretar. A interpretação dele é bastante importante, olha só. Esse sistema, essa matriz aumentada que nós concluímos aqui,
ela é uma matriz na forma escalonada e ela corresponde a um sistema. Então, qual é o sistema correspondente a ela? Vamos escrever aqui, ó. O sistema dela é o sistema x1. O sistema vai ser formado. Esses números que nós temos aqui são os coeficientes das variáveis e os termos independentes são a última coluna. Então, x1 mais x3 é igual a 0. Na segunda linha da matriz, você vai ter x2 igual a menos 1. E na terceira linha, o que você tem? Ó, 0x1, 0x2 e 0x3 vai ficar 0, né? Esse 0 aqui corresponde a 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 2. Isso aqui não é o mesmo que 0 igual a 2? E isso não pode acontecer, né? É uma inconsistência. Inconsistência. Então, quer dizer que você, se fosse resolver pelo algoritmo de Gauss, pela eliminação de Gauss, sempre vai acontecer isso aqui, ó, coeficientes das variáveis iguais a 0 e termo diferente de 0. Se isso acontece, o sistema não tem solução, ele é inconsistente. Então, logo, o sistema não tem solução. A gente pode chamar de sistema inconsistente. Professora, Oi? na prova a gente vai poder optar qual é a maneira que a gente quer fazer ou a senhora vai solicitar para a gente fazer resolvendo por eliminação de Gauss? Não, você pode escolher, viu, Felipe? Você pode Porque, para escolher. falar a verdade, eu achei mais fácil fazer pelo método da substituição. Sim, vai ter sistemas que vocês vão realmente achar mais fáceis. Agora, esse método aqui, ele é muito importante quando você tem muitas variáveis. E na prática, quem trabalha na indústria, em laboratórios, eles lidam mesmo com sistemas muito grandes. Aí esse método aqui, ele é fundamental, certo? Então, todo estudante de engenharia tem que conhecer esse método. Aqui, então, nós vimos um caso onde não tem solução, né? Agora, nós vamos conhecer um caso onde nós temos infinitas soluções. Vamos conhecer já. Bom, nosso próximo exemplo, o exemplo 2, é esse sistema. Aqui nós temos 4 variáveis e 4 equações. E aqui a gente já pode notar um pouco mais de dificuldade se você optasse por resolver por substituição. Porque mesmo isolando uma variável na primeira equação, por exemplo, x1, e isolando a x2 na segunda equação, quando você substituísse essas informações nas equações 3 e 4, mesmo assim você ficaria com um sistema que teria mais de 2 variáveis. Então aqui já começa a despontar ali pra gente a necessidade realmente de um método alternativo de resolução de sistemas, né? Então vamos falar aqui novamente da eliminação de Gauss. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é extrair a matriz aumentada do sistema. Então, começando aqui com extraindo os coeficientes de cada uma das variáveis. Então, nós temos, ó, x1, 1, 2, 2, 1. São os coeficientes da variável x1. Coeficientes de x2 são 1, 5, 1, menos 3. De x3, 2, menos 1, 2. x4, menos 5, menos 9, 3, 7. E por último, termos independentes, ó, 3, menos 11, menos 5. Aqui está a matriz chamada de aumentada, é a matriz que a gente utiliza para encontrar a solução do sistema. Vamos trabalhar com o algoritmo, olha só. Aqui está o nosso pivô, primeira coluna não nula, ele já é o número 1, ótimo. E nós vamos zerar os termos que estão abaixo desse 1. Nós podemos fazer isso em um único passo. Podemos escrever aqui, ó, as operações aplicadas em cada uma das linhas. Então, olha só. Na linha 2, você fará a operação linha 2 menos 2 vezes linha 1. Menos 2, porque é o 2 que você quer zerar. E aqui, como o pivô é igual a 1, quando você fizer 2 menos 2 vezes 1, vai dar 0.
O segundo termo também é 2. Quer dizer, o termo da linha 3 que você quer zerar também é o número 2. Então, você vai fazer na linha 3 menos 2 vezes linha 1. E por último, na linha 4, você vai fazer linha 4 menos linha 1, porque a linha 4 é o próprio número 1, então vai fazer 1 menos 1 para dar 0. Essas operações que nós escrevemos aqui, elas são determinadas de acordo com os números que você quer zerar, mas elas vão ter que ser aplicadas em cada número, em todos os números das linhas, não apenas nos números que você vai zerar, certo? Então, vamos fazer a tabelinha para o primeiro e depois vocês já vão perceber que você já consegue fazer sem tabela. Então, olha só. Vou pegar aqui todos os termos da linha 2, ó. 2, 5, menos 1, menos 9, menos 3. E você precisa fazer o cálculo. Linha 2 menos 2 vezes linha 1. Vai fazer uma substituição. Então, ó. Linha 2 vale 2, menos 2 vezes 1. 1 porque aqui é 1, ó. Na linha 1, na coluna 1, na posição aqui na coluna 1, né, vai fazer 2 menos 1. Então, vai ficar 0. E esse aqui é a operação que definiu, a operação definida pelo nosso objetivo, que era zerar o 2. Próximo número também é 2. Não, desculpa, o próximo número é o 5, você está na linha 2, né? O próximo número é o 5. Então, 5 menos 2 vezes, a linha 1 nessa posição, nessa coluna, tem o número 1. Então, vai ficar 5 menos 2, 3. Próximo número é o menos 1. Menos 1, menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, menos 1. Então, aqui ficou, ó, menos 5. Sinais iguais, somamos. Próximo número é o menos 9. Menos 9, menos 2 vezes, aqui na linha 1, nós temos menos 5. Então, vai ficar aqui mais 10, menos 9. Então, ficou 1 positivo. E aqui, por último, menos 3, menos 2 vezes 3 positivo. Então, vai ficar aqui menos 6, menos 3, menos 9. Então, ó, conseguimos todos os números que nós vamos colocar aqui na linha 2. Vamos agora para a linha 3. Eu falei que eu não ia... Professora, poderia só dar um tempo, assim, rapidinho para visualizar? Sim, sim. Porque... Então, vamos lá, ó. Na linha 2 é o 2, né? Porque tá ali a linha 2. Que a gente pegou 2. Aí 2, 5, menos 1, 9 e menos 3. Aí botou aqui. Isso, Aí depois são a gente... os números da linha 2. Isso, a gente repete ele novamente, sabia. né? Uhum. E 2 vezes a linha 1, que é o 1. A linha 1 é 1, depois vem... fazer isso aqui, ó. Eu vou escrever também os números da linha 1 aqui. Ó, e linha 1 são quais números? Escrevam 1, 2, menos 5, 3. Então, eu vou usar esses números da linha 1, porque você tem que associar as colunas. Olha só, 2 e 1 estão na coluna 1. 5 e 1 estão na coluna 2. E assim por diante. Eu opero os números das mesmas colunas. E a operação que você vai fazer é essa aqui. L2 menos 2, L1. Aí você tem que fazer a substituição. Então, L2 menos 2 vezes 1. Aí passa para a próxima, ó. 5 menos 2 vezes 1. Então, aqui fica bem mais claro que você está operando, né? Agora eu entendi melhor do que na aula passada. Para falar a verdade, na aula passada eu fiquei um pouco perdido. Na aula passada, a gente não estava fazendo a operação, nós não estávamos considerando que o pivô era obrigatório ser 1. Aí depois eu fiquei pensando naquilo o dia todo. Aí eu percebi que não é legal a gente deixar tão aberto assim, porque realmente é difícil a compreensão. Então é melhor a gente exigir que o pivô seja igual a 1, porque as contas seguintes ficam mais simples pra gente entender, tá? Entendi. Agora, não, sem sombra de dúvida, melhorou bastante. Vamos agora, gente, ó, fazer a próxima operação. Eu vou usar linha 3 e linha 1. Então, vou colocar os termos da linha 3. Então, quem tá na linha 3? O 2, 1, menos 1, 3 e menos 11. Quem está na linha 1?
1, 2, menos 5 e 3, certo? E qual operação que você vai fazer? Linha 3, menos 2, linha 1. Pronto. Vamos agora só substituir e a gente vai encontrar esse cálculo aqui, que é o nosso objetivo. Professora, Oi? 3 menos 2 vezes 3 ali não é para ser 9, não? Porque o resultado, a coluna lá, menos 3, ó, essa ela trocou com menos 3 positivo. Esse aqui que eu tô com o cursor? Ah, desculpa. O último. Esse? Isso. Foi não? Menos 3 é o L2, né? Ah, não, é verdade. Eu confundo muito e eu erro muito, parece que eu sou meio dislexa, eu não sei, vão me ajudando aí. Eu erro bastante, tá? Tudo bem, então? Tudo bem. Vamos Eu sou ruim com o sinal. Sim. Certo. Vamos pro Quando próximo. muda, L3... quando eu vou ver, eu esqueci de botar o sinal. Eu também. L3 menos 2 L1. L3 é 2 menos 2. Então, aqui 0 é o objetivo que a gente queria alcançar, né? Próximo. 1 menos 2 vezes 1, menos 1. Próximo. Menos 1 menos 2 vezes 2. Menos 4 menos 1, menos 5. Próximo. 3 menos 2 vezes menos 5. Então, mais 10 mais 3, 13. Próximo. Menos 11 menos 2 vezes 3. Então, vai ficar aqui menos 6. Menos 11 menos 17. Menos 6. Terminamos essa daqui. Agora, vamos para a última. L4, L1. Então, nós vamos ter L4, 1, menos 3, 2, 7, menos 5. L1, 1, 2, menos 5, 3. A operação de agora é L4 menos L1. Então, vamos lá, ó. 1 menos 1, 0. Menos 3 menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0. 7 menos, cuidado com os sinais, ó, menos 5. Então, vai ficar 5 mais 5, 10 mais 2, 12. Menos 5, menos 3, menos 8. Ó, fizemos... Ali é 4, professora, Onde? menos 4. Ah, é mesmo, aqui, né? Certo, obrigada. Agora, nós vamos substituir, ó. Então, eu vou usar o símbolozinho de equivalência, porque eu não posso usar o símbolo igual. Porque nós vimos nas definições que duas matrizes são iguais só se elas têm as mesmas entradas. E aqui elas não têm as mesmas entradas. Então, a gente usa esse símbolo de equivalência, que quer dizer que os sistemas correspondentes a elas que têm a mesma solução. Então, ó, só a linha 1 que a gente não vai alterar. Então, escrevemos a linha 1, agora os novos resultados, ó, da linha 2, 0, 3, menos 5, 1, menos 9. Aqui, 0, menos 1, menos 5, 13, menos 17. Próximo, 0, menos 4, 0, 12 e menos 8. Quando a gente está fazendo o sistema manualmente, se você quiser fazer alguma operação que não esteja no algoritmo, pode fazer, tá? Por exemplo, tá vendo que aqui tem menos 5 e menos 5? Se você fizer L2 menos L3, vai zerar um desses 5. Mas a gente também pode manter o algoritmo, tá? Pra gente aprender. Então, olha só, próximo passo que nós vamos fazer agora, deixa eu só pegar aqui esses rascunhos e diminuir um pouquinho. Então, aqui estão nossos rascunhos, vou deixar ele aqui para conferência futura. Agora, nós terminamos com a linha 1, porque nós colocamos o pivô e zerou abaixo. Agora, você vai procurar a próxima coluna não nula. Note que a próxima coluna não nula tá aqui, ó. Vai olhar o topo, ver se é diferente de 0 e vai transformar em 1. Para transformar o 3 em 1, você vai ter que dividir a linha por 3 e vai ter que colocar frações nas suas contas. Então, a boa opção é usar esse menos 1 que está aqui na linha 3, multiplicando a linha toda por menos 1, para transformar em um positivo, porque aí você trabalha com números mais interessantes, que não vão ser fracionários, certo? Você pode fazer isso. Então, nós vamos
trabalhar nessa coluna, mas nós vamos optar por fazer uma permutação da linha 2 com a coluna 3 multiplicada por menos 1. Então, vou multiplicar por menos 1 a linha 3 logo, porque nós vamos querer esse 1 positivo. E aí, você vai ter a seguinte matriz. 1, 2, menos 5, 3. Ó, 0, 1 positivo, 5 positivo, menos 13 e 17 positivo, que era a linha 3. Foi lá para a linha 2 com o sinal invertido. E a linha 2 vai ocupar a posição da linha 3. Ó, então estão aqui os números. E a linha 4 você não trabalhou com ela, vai apenas repetir. Pronto. Agora nós vamos olhar novamente. Esse 1 aqui é o pivô e nós vamos zerar abaixo do pivô. Então, você vai trabalhar na linha 3, zerando o 3. Então, você vai colocar linha 3, menos 3, linha do pivô sempre, tá? Então, é linha 2. E a próxima operação para zerar o menos 4 vai ser linha 4. Como o 4 aqui é negativo, você vai colocar aqui mais 4, linha 2, porque essa operação tem que dar 0, certo? Então, nós temos aqui mais duas operações para a gente fazer. Então, vamos fazer aqui no nosso rascunho, continuando aqui embaixo. Se dá pra gente enxergar. Eu vou colocar ali grandinho aqui, depois eu diminuo. Então, nós temos aqui, ó, L3, números do L3, números do L2 e depois L3 menos 3 L2. Então, quais são os números da linha 3? Vamos lá. É o 0, o 3, menos 5, 1 e menos 9. Quais são os números da linha 2? É o 0, o 1, o 5, menos 13, 17. Pronto, agora nós vamos efetuar a operação L3 menos 3, linha 2, usando esses números que nós temos aqui, ó. 0 menos 3 vezes 0, 0 menos 0. 3 menos 3 vezes 1, 3 menos 3, 0. Menos 5 menos 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar menos 20. Depois, 1. Ó, menos com menos aqui desse menos 6, vai ficar mais. 13 vezes 3, vou fazer aqui embaixo, tá? 39. 39, mais 39, deu 40, obrigada. Agora aqui, o próximo, ó, menos 9, menos 17 vezes 3. 21, 51. 51, menos 9, menos 51, vai ficar 50. Menos 60. 60, isso, muito bem. Ó, esses números aqui são os novos números, vamos colocar na linha 3. Vamos colocar aqui no cantinho. Agora, vamos fazer as próximas operações, que é da linha 4. Então, linha 4, linha 2 e linha 4 mais 4, linha 2. Então, nós temos linha 4, 0, menos 4, 0, 12, menos 8. Menos 8. E linha 2, 0, 1, 5, menos 13, 17. Vamos lá, gente. 0 mais 0, 0. Menos 4 mais 4, 0. 0 mais 4 vezes 5, 20. Então, ficou 20. 12. Menos 4 vezes 3. Menos 13. Menos 4 vezes 13. Menos 4 vezes 13 vai ser... Vamos fazer aqui, né? 13 vezes 4, 12, vai 1, 5, 52, mais menos 12, né? Menos 2, 50, menos 1, 49? Menos 49? E eu não fiz, peraí, 40, 52. 52 menos... Não, 4 vezes 13 dá 52. Menos... Ah, então deu 52, menos 52. 4 vezes 13. Menos 12, então vai ficar 40. Menos 40. Menos 40. E esse último aqui vai ficar L4, que é menos 8,
mais 4 vezes 17. 17 vezes 4, 4 vezes 7, 28. Vai, 2, 4, 68. Menos 8, menos 60, né? Certo, então olha só. Agora nós temos todas as respostas, todos os números. Vamos substituir. Então vamos diminuir isso aqui. Vamos lá, montar uma nova matriz. Então, vou continuar aqui na linha de baixo. Ó, isso é equivalente a 1, 2, 3, 4. Então, vamos escrever aqui a matriz. 1, 1, 2, menos 5, 3. 0, 1, 5, menos 13, 17. E agora os novos valores foram 0, 0, 0, 0. Aqui é 20, né? Menos 20, 40 e menos 60. Isso. Agora o próximo vai ser 0, 0, 20, menos 40 e menos 60. Eu acho que tem algum sinalzinho aqui que tá faltando. Vamos olhar direitinho. Um desses 60 é positivo. Ah, é esse último aqui, né? Esse último que é positivo, né? Certo. Agora notem, gente, que se a gente já fizer... Notem que os números da linha 3 e linha 4, eles são opostos um ao outro. Então, a gente pode somar as duas linhas para poder zerar o máximo que a gente conseguir. Então, vamos fazer isso. Então, ao invés de transformar o 20 em número 1 e fazer o passo a passo do algoritmo, você pode fazer uma quebra no algoritmo para adiantar, para facilitar. Então, na linha 4, você pode considerar linha 4 mais linha 3. Porque se eu somar, eu consigo zerar os termos da linha 4. Então, vai ficar 1, 1, 2, menos 5, 3. 0, 1, 5, menos 13, 17. 0, 0, menos 20, 40, menos 60. E quando você soma o número da linha 3 com a linha 4, ó, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Muito bem. Agora... Esse número aqui não é o número 1 ainda, né? Você pode vir aqui e transformá-lo em 1 na linha 3, né? Basta fazer o quê? Dividir por 20. Isso, dividir por 20. Então, vai ser linha 3 dividido... Vou dividir por 20 negativo, vou transformar em positivo, tá? Então, só diminuir um pouquinho isso aqui. Diminuir um pouco, caber. Então, quando a gente divide tudo por 20, por menos 20, vai ficar 1, 1, 2, menos 5, 3. 0, 1, 5, menos 13, 17. 0, 0, dividido por 20, 1, dividido por menos 20, menos 2, dividido por 20, 3. 0, 0, 0, 0, 0. Agora sim, ó, você tem um pivô e 0 abaixo. E quando você agora desconsiderar as linhas que já tem pivô, sobra só a linha nula. Então, o algoritmo terminou. Então, quer dizer, ó, que essa matriz aqui é a forma escalonada. É a última matriz. É essa aqui que a gente quer para resolver o sistema. Agora, a interpretação é a seguinte, ó. Quantas variáveis tem no sistema? São 4 variáveis, né? E você precisa identificar quantos pivôs você encontrou. Então, olha só, aqui nós temos 3 pivôs. Notem que a coluna da variável x1, da x2, da x3 tem pivô, mas a coluna x4 não tem pivô. Não tem pivô. A coluna que não tem pivô indica que a variável correspondente a ela é livre. A variável ser livre quer dizer que ela pode assumir qualquer valor real no sistema. Então, nós vamos colocar essa informação, viu? Essa informação é importante. Então, vamos concluir aqui, ó. Continuando a resolução, notem que a coluna da variável x4, ou seja, a coluna dos coeficientes da variável x4,
não possui pivô. Não possui pivô. Isso indica que a variável, isso indica que x4 pode assumir qualquer valor real. Qualquer valor real. Então, não tem que falar assim, x4 é igual a 3, x4 é igual... x4 pode ser o próprio x4. Ele pode assumir qualquer valor real. É bem comum que nos livros, é bem comum vocês encontrarem em livros até uma atribuição de uma outra letra para as variáveis livres. É assim que o Howard Anton faz. Ele pega, e muitos outros livros, eles atribuem uma outra letra para a variável para chamar a atenção que ela assume qualquer valor real. Vamos fazer assim também? Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó, x4 é igual a t, onde t pertence aos reais. Esse t significa parâmetro. Podemos chamar de parâmetro. Parâmetro é um número real, qualquer. Então, x4 é igual a t. Então, é o seguinte, pessoal. Essa atribuição aqui, ela vai ser usada no seu sistema. A forma escalonada que a gente encontrou, ela vai ser usada, que é essa última aqui, né? Para encontrar a solução do sistema. Nós vamos usar essa matriz aqui. Cada linha da matriz corresponde a um sistema. Então, agora nós vamos escrever cada linha da matriz em forma de equação. Então, vamos lá. Então, escrevendo o sistema... Vamos começar. Isso. Vai ser, então, da matriz, da forma escalonada, temos o sistema, deixa eu ver se tem muito espaço, tem pouco espaço já, x1, vou diminuir, depois a gente aumenta, x1 mais x2 mais 2x3 menos 5 x4 é igual a 3. Próxima linha, x2 mais 5, x3 menos 13, x4 é igual a 17. Próxima linha, x3 menos 2, x4 é igual a 3. E da informação da variável livre, x4 é igual a t. Ó, em vídeos anteriores, eu falei para vocês que com a forma escalonada a gente sempre encontra uma informação para a gente utilizar. Quando não é o valor de uma variável, é alguma informação, como aqui, ó, x4 igual a t. E essa informação ela vai ser usada nas equações anteriores. Então, sempre a gente resolve de baixo para cima, viu? Isso também é importante. Então, da última equação para a primeira. Vou até enumerar as equações aqui, ó. Então, nós temos aqui a equação x4, nós vamos trabalhar com a equação x3. Então, daqui da equação x3, nós vamos ter o seguinte, ó, vou ter que diminuir, eu vou ter que economizar um pouco de espaço aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, da equação 3, nós vamos isolar a x3. Então, x3 é igual a 3 mais 2x4, sendo que x4 é o t. Então, eu tenho 3 mais 2t. Então, ó, já temos aqui o valor da variável x3. E agora, você vai lá para a variável x, para a equação 2. Então, na equação 2, você vai isolar o x2. Então, x2 é igual a 17 menos 5x3 mais 13x4. E você vai substituir pelos termos que você já tem. Então, x2, 17. O x3 é o 3 mais 2t. Então, 5 que multiplica 3 mais 2t. E o x4 é o t, 13t. Então, x2 é igual. Aqui você vai ter 5 vezes 3, 15, negativo. Com esse 17 vai dar um 2. E agora que tem, ó, 5 vezes 2,
menos 10. Com esse 13, vai ficar mais 3. Então, mais 3t. E aqui está o valor de x2. 2 mais 3t. Agora, da primeira equação, você vai encontrar o x1. Então, pode isolar x1. Ó. x1 é igual a 3 menos x2 menos 2x3 mais 5x4. E vai substituir os valores que você já tem. Então, você vai ficar com o seguinte, ó. Vamos completar aqui na frente, ó. Aqui, ó. Então, vai ficar x1 é igual a 3. O x2 é 2 mais 3t. O x3 é o 3 mais 2t. Ok? Mais 5 que multiplica t. Então, você vai ter 3 aqui, menos 2, já vai dar um positivo. Aqui vai ficar menos 6. Com esse 1 positivo, menos 5. Aqui você tem 3 vezes 3, 9. 9t. E aqui você tem 2 vezes 2, 4. 4t. Então, você tem menos 5 mais 5t. Então, olha só, como é que são as suas soluções, ó. Solução vai ser da forma, ó. Você pode escrever assim, ó, x1, x2, x3, x4 é igual x1 menos 5 mais 5t, x2, 2 mais 3t, x3, 3 mais 2t e x4t. Lá em álgebra linear, vai já iniciar o primeira unidade do curso com sistemas desse tipo que tem variável livre e que você tem que chegar nessa solução aqui, nesse tipo de solução. Vocês vão usar bastante isso. Então, essa parte aqui, e lá vai precisar usar o sistema, a eliminação de Gauss. Por isso que eu fico tentando fazer com que vocês aprendam direitinho e utilizem aí essa eliminação de Gauss. T aqui, isso, T pertence aos reais, então você pode observar que aqui tem infinitas possibilidades. Toda hora que você colocar um valor de T aqui, você tem uma solução diferente. Então, mudou o valor de T, tem outra solução. Então, é um sistema que tem infinitas soluções. Bom, nosso próximo sistema tem 5 variáveis e 4 equações. Então, nós vamos começar escrevendo a matriz aumentada. Vamos lá, ó, coeficientes x1, 3, de x2, 2, 2, 2, 6, x3, 0 na primeira equação, 1, 0, 1. Quando não tem a variável, o coeficiente é 0. De x4, menos 3, menos 3, menos 3, menos 9. De x5, 1, 2, 4. Independentes, 2, 3, 4, 9. Você pode dar uma olhada no sistema, ver se dá para dividir alguma linha por algum número para facilitar, mas parece que nenhum é divisível pelo mesmo número, nenhum número. Então, ok. Ó, pivô na primeira coluna e nós vamos zerar 1, 1, 3. Então, as operações... Professora, me tirou uma dúvida. A senhora perguntou se não tinha nenhuma linha que eu poderia zerar, mas existe uma coluna que eu poderia dividir por 3. Mas a gente não opera nas colunas. A gente só opera em colunas quando é cálculo de determinante, certo? Mas eu vi uma coisa legal que a gente pode fazer aqui, ó. Note que a linha 2 com a linha 3 tem números muito parecidos, ó. Mas também são parecidos com a linha 1. Quando a gente for zerar com a linha 1, já vai zerar um monte de coisa. Um monte de número. Sim. Então, olha só. O pivô tá aqui. Nós vamos na linha 2 fazer linha 2 menos linha 1. Na linha 3, vai fazer linha 3 menos linha 1 também. E na linha 4, vamos fazer linha 4 menos 3, linha 1. Essa operação aqui, ó, linha 4 menos 3, linha 1. Menos 3 é porque você quer zerar um 3 positivo, tá? Então,
As operações agora vão ser todas bem simples dessa maneira, sempre que o pivô for o número 1. Então, nós vamos sempre manter esse objetivo de deixar o pivô igual a 1. Olha só, essas duas operações, a operação da linha 2 e da linha 3, vamos fazer já imediato aqui na matriz. Então, olha só, 1, 2, 0, menos 3, 1, 2. Então, vamos lá, ó, L2 menos L1. Faça termo a termo, ó, 1 menos 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 0, 1. Menos 3, menos 3, 0. 1 menos 1, 0. Não, menos 3, menos 3. Ah, sim, 0, né? correto. 0. E 3 menos 2, 1. Ó, essa calculação é bem rápida. Lá na linha 3 agora, linha 3 menos linha 1. 1 menos 1, 2 menos 2, 0 menos 0. Vai ficar menos 3 mais 3, 2 menos 1, 4 menos 2. 4 menos 2, 2 positivo. 2. Isso. Agora eu vou fazer a tabelinha para outro, para não correr o deu errado. Então, ó, linha 4, vou usar linha 4 e linha 1. Linha 4, linha 1. Então, linha 4 tem os números 3, 6, 1, menos 9, 4, 9. Linha 1 tem os números 1, 2, 0, menos 3, 1, 2. E a operação que nós vamos fazer é linha 4 menos 3 vezes linha 1. Então, nós vamos lá, substituindo. 3 menos 3, 0. 6 menos, vamos fazer a continha, ó. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6 menos 6, 0. 1 menos 0 vezes 3, 0. Então, ficou 1 menos 9. Esse menos 3 com esse menos 3 vai dar mais 9, né? Mais 9. Então, vai dar um 0 aqui. 4 menos 3 vezes 1, 3. Então, ficou 1 positivo. E, por último, 9 menos 3 vezes 2, 6. Ficou 1, 3. Então, vamos colocar aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 3. Ó, está aqui a matriz. Lembrando que essa última coluna, vou até colocar mais pra cá, são os termos independentes. Ah, eu apaguei agora, não sei quais eram. Tá bom, essa última coluna aqui de termos independentes, né? Se você quiser pontilhar, pode pontilhar para lembrar. Agora, vamos continuar com o algoritmo. Olha só, nosso primeiro passo foi colocar 1 aqui e zerar abaixo. Concluímos esse objetivo. Agora, vai esquecer essa linha e vai olhar o restante da matriz procurando a próxima coluna não nula. Olha só onde ela acontece. Ela acontece lá na linha 3, na coluna 3. Vai olhar o topo, vai ver se é diferente de 0 e transformar em 1. Já é, nesse caso. Então, nós vamos zerar esse 1 da linha 4. Então, a operação agora é na linha 4, onde você vai fazer linha 4 menos linha 2, porque agora o pivô está na linha 2. Como essa operação aqui também é bem simples, vamos fazer aqui direto na matriz. Então, 1, 2, 0, menos 3, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2. E agora, por último, L4 menos L2, ó. 0, 0, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, e 3 menos 1, 2. Ó, estamos aqui, certo? Aqui é termos independentes, a última coluna. Então, ó, pivô, zerou abaixo. Zerou aqui abaixo, ok. Agora, procure a próxima coluna não nula. Ela já acontece aqui, ó. Quando você, é claro, vai eliminar a linha 1 e a linha 2 e procurar a próxima coluna não nula. Então, aconteceu aqui, onde tem 1 e 1. Então, você vai usar esse primeiro 1, que a gente chama de topo, para zerar abaixo dele. Nós vamos zerar o 1 da linha 4 com o 1 da linha 3. Então, a operação da linha 4 agora será a linha 4 menos linha 3. E essa operação vai nos dar qual matriz? Vamos lá, vou escrever ela aqui embaixo. Opa, peraí, deixa eu
Peraí, volta lá, professor. Fiz coisa aqui errada, coloquei no lugar errado. Certo, então vamos colocar o nosso resultado aqui, ó. A próxima matriz que nós vamos encontrar. Então, vai ser 1, 2, 0, menos 3, 1, 2. 0, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 2. E agora faça a operação na linha 4. 0, 0, 0, ó. 0, 1. Menos 1 e 2 menos 2. Então, deu 0 e 0. Sempre você precisa analisar se existe inconsistência, tá? Que é aquela quantidade de zeros, que é zeros nos coeficientes e termos diferentes de zero no termo independente. Não é o caso aqui, notem, não é. Essa que tem zeros nos coeficientes, no termo independente também tem zero. Então, essa linha não é nenhum problema pra gente, não é nenhuma inconsistência. Porque essa linha, ela seria 0 igual a 0, isso não é problema. Vamos procurar os pivôs, agora analisar o sistema, a matriz, ó. Aqui tem um pivô, aqui tem outro pivô e aqui tem o terceiro pivô. Então, nós precisamos identificar quais colunas não tem pivô. Lembrando das variáveis, ó, x1, x2... x3, x4 e x5. Então, quais variáveis são livres? Variáveis. Quais vocês acham que são livres? X2, né? X2 é livre. Isso, e qual mais? Exatamente. As variáveis livres são aquelas correspondentes às colunas que não têm pivô. Então, as livres são x2 e x4. E você vai ter que atribuir uma letra para cada uma delas, tá? Então, geralmente a gente usa RST, tá? ST. RS, T1, T2. Então, vou colocar ST, tá? ST são as nossas variáveis livres. E agora, nós vamos escrever a matriz correspondente a essa forma escalonada. Quer dizer, escrever o sistema correspondente à forma escalonada para encontrar a solução final. Então, vamos lá. Vou até transportar essa continha para cá, deixa guardada aí para consultas futuras. Então, o sistema dessa matriz vai ser qual? Na primeira linha, você tem x1 mais 2x2 menos 3x3 mais x4 é igual a 2. Na segunda linha, você tem x3, já começa no x3, ó, é igual a 1. Professora, tá faltando o x5, no caso, o cara colocou menos 3 no x4. Sim, é mesmo. Espera aí só um pouquinho. Só um segundinho, gente. Então, ó, só voltando aqui, pessoal, a gente substituiu aqui por 3x4 mais x5 igual a 2. Escrevemos as outras equações, ó. x3 é igual a 1, x5 é igual a 2. E na primeira equação nós vamos isolar x1 e nós encontramos menos 2s mais 3t, porque nós substituímos os valores de x2 e x4. E agora a solução do sistema, então, será x1, que é menos 2s mais 3t, x2, que é s, x3 é 1, x4 é t e x5 é 2. Pronto. Aqui está a solução. E essa forma aqui é bem importante. E depois a gente pode falar mais como melhorar ainda mais essa solução. Com licença, professora. Pertence a R, né? O S e o T. Isso, onde ST pertence aos reais. Isso mesmo. Então, aqui nós temos também infinitas soluções. Certo, pessoal? Bom, esse